Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Novamente a gente vem aqui dar sequência aos nossos estudos, né? Hoje nós vamos falar um pouco, né, sobre a juventude da igreja e o papel indispensável dela, né? E dos seus mais ilustres homens, né, e mulheres, neste caso, né, que ajudaram na reconstrução da sociedade ocidental. Veja bem, nós estamos num período onde a incerteza, onde a descrença num Estado era unânime. Não tinha mais por que aquelas populações romanas acreditar no Estado romano. Mas vamos tomar um rumo aqui que vai nos ajudar a pensar um pouco melhor sobre a sociedade daquele período. Vejam bem, vindo para o dia de hoje, a gente vai ver que o ambiente cultural da atualidade hoje, ele é um ambiente de desmemorização, a gente pode pensar e falar neste sentido. Por quê, pessoal? Porque as pessoas esquecem muito rápido o que leem e o que aprendem. Então, ou muitas vezes elas esquecem porque não querem tomar conhecimento de certa causa. Mas ao mesmo tempo que elas não querem tomar conhecimento, elas estão, né, contribuindo para a destruição do futuro. Não existe futuro sem passado. Isso vocês botem na cabeça de vocês. Quem não tem conhecimento do passado não tem futuro também. Dificilmente vai se construir alguma coisa a partir disso. Um outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês, que na maioria dos livros didáticos do Brasil, se conta muito pouco sobre a Idade Média, sobre a igreja. Fala sobre a arte, sobre a cultura, sobre a arquitetura, né? E aí fala um pouco sobre ali os monastérios ali, mas nada. Ou seja, nada mais se fala, ou pouco se fala sobre isso nos livros didáticos. A gente espera que isso mude, né, pessoal? Porque na verdade, assim, por que será que o Brasil permeia as últimas colocações mundiais na educação? A gente tem que começar a se perguntar isso, né? Porque é muito pincelada a educação no Brasil, né? Senão, se fosse ótima, excelente, nós estaríamos muito bem. E isso se dá também nas universidades. As universidades também, elas, se você for olhar o rol da classificação mundial, elas não estão tão bem, não. Elas estão muito aquém do que foram. Bom, e aí a gente também tem que entender que esse ambiente cultural da atualidade, ele colocou na cabeça das pessoas que a igreja na Idade Média foi obscurantista, que foi repressora, que era o período da ignorância, que era o período das trevas, né? Como eu falei antes, como trevas, né, pessoal? Por favor, isso é uma falta de conhecimento histórico. Ora, neste período turbulento que estavam vivendo aquelas populações, né, vai surgir homens que vão dar um novo sentido para aquelas populações. Homens esses, cristãos, homens estes, regados pela luz do Evangelho. Vou dar o nome de alguns aqui. Nós vamos ter São Paulino de Noli, São Sinésio, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, né? São Sidônio Apolinário. Isso é pouquíssimos nomes. Foram pessoas que foram pilares da igreja. Foram pilares da igreja que deram sentido a este drama que estavam as populações. E eles vão contribuir muito para a evangelização dos bárbaros. E estes mesmos homens da igreja aqui que eu estou falando, eles tiveram que assumir papéis diferentes dentro do Império Romano. Não foi só
o de evangelizar os povos bárbaros. Não, eles tiveram que lidar na administração do Império Romano. Por quê, pessoal? Os administradores eram incompetentes. Né? O imperador mandava, eles não obedeciam, não faziam. Então a igreja acaba tendo um papel de administradora do império também. E o que vai acontecer? As pessoas vão começar a acreditar na igreja. Tanto é que a igreja chegou num certo período ali que ela tinha mais voz, né, que o imperador. Se o imperador falava, a igreja estava acima do imperador. Mas por causa da benfeitoria, tá, que a igreja fez naquela sociedade. Ora, através desses grandes homens aí, nomes que eu trouxe agora aqui, vão ser colocadas regras na sociedade romana. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês que a sociedade romana anterior, os vídeos anteriores, o escravo e a mulher tinham os mesmos direitos, ou seja, eles não eram considerados cidadão. Pois então, o Império Romano, tá, que muito, digamos, cooptou dos gregos, uma coisa era o infanticídio. O Império Romano também era infanticida. Matança de recém-nascido, venda de recém-nascido, velhos deixados nas ruas para morrerem depois de uma certa idade. Tudo isso a igreja vai terminar. Vai terminar. Né? Então, como as pessoas não iam apoiar a igreja naquele período? Elas iam apoiar sempre. E digo mais, pessoas. A moral da igreja aqui, que ela construiu para o Ocidente, está até hoje incrustada na nossa cultura. Muitas pessoas não sabem disso, mas não sabem. Como eu falei antes, são desmemoriados. Mas são desmemoriados não por culpa deles mesmos, mas por culpa desse sistema brasileiro. Aliás, pessoal, se a gente for olhar a questão política brasileira e romana, ela está igual. Ou até pior aqui está. Então, é muito preocupante o país de hoje. Então, esse pessoal, eles se tornam ícones para os romanos. Tornando-se ícones, vai subsistir o quê? O edifício da cruz, onde os bispos estavam. O edifício da cruz vai ter muito mais força que o próprio imperador. O imperador perdeu o controle. Na verdade, assim, pessoal, aqui a gente vê o seguinte, ó. O Império Romano só existia assim por aparência. Não existia mais nada. As pessoas acreditavam na igreja. Todas elas aderiam à igreja. Era, como se diz assim, chique ser católico naquele período. Né? Chique ser católico. Mas não chique no sentido, né? Mas assim, muito bom ser católico. Porque tu sabia que tu tinha uma visão de mundo diferente. Tu sabia que tu tinha um futuro. Eu sempre falo para as pessoas, o católico não pode ter medo do período que a gente vive hoje. Sabe por quê, pessoal? Porque nós temos que ser diferentes. Nós temos que dar o exemplo. Nós somos herdeiros da civilização medieval. Herdeiro da civilização medieval criada pela Igreja Católica. Tá? Nós somos herdeiros daqueles que construíram os castelos, as catedrais. Não temos que ter medo. Não temos que temer. Santo Agostinho falava isso para aquelas populações. Por que temer? Então, quando eu vejo muito católico aí cair em desespero, é porque muitas vezes não tem conhecimento mesmo. Mas nós precisamos ter esse conhecimento. Bom, seguindo adiante, a gente pode entender o seguinte, que o cristianismo salvou o Ocidente. Tá? Ele vai salvar, ele vai dar um rumo àquele drama. Tá? E aquelas populações tornar-se-ão cristãs. Óbvio que vai ter o paganismo junto ali, com certeza, pessoal. Como eu falei, pessoal, antes, as mulheres eram tratadas com respeito no Ocidente cristão. No Ocidente pagão romano, não.
Então, a gente tem que partir do princípio que a igreja não destruiu o Império Romano. Quem fala isso é um desconhecedor. O Império Romano caiu por sua corrupção, por suas legiões que mais pensavam em dar golpes militares do que ajudar o Império, por sua incompetência administrativa. Isso tem que entrar no rol, né, da queda do Império. E quem vai dar um destino ao Ocidente é a Igreja Católica, né? Nas mãos da Igreja Católica está o destino do Ocidente, juntamente com os povos germânicos. Quero deixar bem claro isso aqui, tá, pessoal? Que já estava evangelizado. Então eles vão construir uma sociedade diferente. Vão construir uma sociedade com amor. Vão construir a cidade de Deus. Santo Agostinho falava isso, ó. O livro dele é A Cidade de Deus. Os monges foram responsáveis pela tradição da cultura do Ocidente. Dos monastérios, pessoal, dos monastérios, né, surgiram muita coisa boa. Os monges que preservaram os livros que na maioria das vezes nós temos hoje, que traduziram, que não deixaram se perder diante daquela horda de invasões. As invasões duraram cerca de 400 anos ainda. E a igreja estava ali, ó, no meio, né, lutando. E aliás, pessoal, muitos bispos, muitos padres se tornaram generais, é verdade, pessoal. Tiveram que se defender e defender a fé. Isso é fato. Não tinha como não ser. Aquele período era de uma violência extrema. Dos monastérios também saíram grandes nomes, grandes homens. Dos monastérios, pessoal, saiu praticamente a base da nossa escrita de hoje. Se vocês olharem a escrita romana, ela era tudo junto e muito horrível de se interpretar, né? E lá no século 8, 9, no Império de Carlos Magno, vai se inventar a minúscula carolíngia, que vai dar base para muitas outras línguas. A verdade é essa. Gente, eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. É um pouco de história, é um pouco do saber, é um pouco do conhecer. Precisamos estudar, não podemos ser mandriões. Mandriões são pessoas que não gostam de ler, têm preguiça, certo? Então, vamos mudar esse conceito, vamos mudar esse nosso país. Ora, se a educação tivesse boa nesse país, nós não estaríamos em últimas colocações, como eu já falei anteriormente ali. Se as universidades fossem o que falam na mídia, elas não estariam tão mal colocadas nas posições mundiais. Pessoal, meu muito obrigado, eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, tá? Curta o meu canal, né? Nos ajude a divulgar aí, certo, pessoal? Porque história é conhecer, e não conhecer o passado é repetir os erros do presente e destruir o futuro. Então não vão atrás dessas pessoas que dizem o seguinte: história é coisa de museu, história é coisa de passado. Foi o que criaram na mente das pessoas aqui no Brasil, né? Mas isso precisa mudar, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.